Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. De volta com 6 minutos sobre a mecânica quântica. Postagens que eu fiz há algum tempo atrás e fiz uma parada por várias razões. Eu entrei em férias, né? Tive que trocar a câmera do meu celular, né? E outros fatores. Estou voltando e postando daqui para frente novos vídeos sobre assuntos sobre, mais especificamente, mecânica quântica. Porém, hoje eu vou falar sobre um personagem da história da física que não está necessariamente relacionado diretamente com a mecânica quântica, mas com a física nuclear. O nome dele é Robert Julius Oppenheimer. Oppenheimer foi um físico teórico, embora o nome Oppenheim, ele era filho de pai e mãe judeus alemães que vieram morar nos Estados Unidos no início do século XX. Oppenheim nasceu em 1904, né, no dia 22 de abril de 1904, nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. Né? Oppenheim foi um brilhante estudante de ciências, matemática, filosofia e línguas, e foi fazer física na Universidade de Harvard e se formou em 1925 com honras, né, maiores possíveis para aquele curso que ele fez de física na época. Oppenheimer trabalhou em diversos assuntos da física lá no século XX, foi professor em Princeton, né? Fez doutorado em Göttingen, na Alemanha, onde Einstein também estudou, né? Fez o seu doutorado. Ele fez o doutorado onde Einstein fez o doutorado, na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Né? Trabalhou no Reino Unido, no laboratório Cavendish. Né? Enfim, ele teve muitas contribuições para a física, porém, a principal, né, ou não mais importante, mas que foi o ponto de inflexão na história da ciência e da tecnologia no século XX, ele foi o responsável, o CEO, o diretor do projeto Manhattan. Em 1942, os Estados Unidos já estavam, né, envolvidos na Segunda Grande Guerra Mundial e Oppenheimer foi escolhido para dirigir esse projeto, que era o projeto de desenvolvimento da bomba atômica. Né? Estudos sobre física nuclear fizeram parte da minha formação acadêmica e de pós-graduação, né? Por isso que eu tenho esse clássico da física nuclear, do Kaplan, né? Que é um livro traduzido, né, por um professor de física da Universidade de São Paulo, da USP, né? Já é um livro antigo, né? Pelo professor José Goldenberg. Tá? Inclusive ele foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro de Ciência e Tecnologia. Bom, enfim. Oppenheimer dirigiu o projeto Manhattan e desenvolveu, junto com engenheiros e outros cientistas, ele desenvolveu a bomba atômica, que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Após isso, ele se retirou do projeto e foi professor de estudos avançados, né, e pesquisador na Universidade de Princeton, onde ele ficou entre 1947 e 1966, né, na Universidade de Princeton como pesquisador de estudos avançados para a ciência. Em 67 ele morreu de câncer na garganta, porque ele fumava muito, enfim, né? O tabagismo, ele mata. Né? Robert Oppenheimer.
O que eu quero dizer aqui, rapidamente, é o seguinte. Independentemente de qualquer questão a respeito sobre a bomba atômica, que não é o caso aqui, eu só estou descrevendo o que Oppenheimer fez, foi o diretor, né? No dia 20 de julho desse ano, em todos os cinemas do Brasil, vai ter um filme, chama-se Oppenheimer. É sobre a história desse cientista. Eu gostaria, né, eu indicaria, eu convidaria os meus alunos e amigos a assistirem um filme. É claro que eu vou assistir, óbvio, né? Então, o ponto de inflexão nesse momento que eu estou falando sobre Oppenheimer é o seguinte. O professor e cientista, prêmio Nobel, Albert Einstein, ele nunca teve participação na bomba atômica. Então nunca associem o cogumelo da bomba atômica com a fisionomia dos cabelos envoaçados de Einstein. Ele nunca esteve presente no projeto Manhattan. Ele nunca foi convidado. A única coisa que Einstein fez foi escrever uma carta para Roosevelt, carta essa que Roosevelt não chegou nem a abrir porque ele morreu antes, dizendo que os alemães estavam beneficiando o urânio na Dinamarca e na Noruega. Eles poderiam ter o urânio beneficiado para desenvolver uma bomba atômica. Apenas isso ele alertou as autoridades americanas. Roosevelt morreu, não abriu a carta. Outras entidades que substituíram ele, né, perceberam que os americanos tinham que agir rápido, né, de uma forma sensata ou não, isso não vale discutir aqui, não sou eu o juiz disso, e o projeto Manhattan foi estabelecido, né? Então Einstein não tem nada a ver com o projeto Manhattan. O projeto Manhattan é um projeto do governo americano, criado em 1942 para desenvolver uma bomba atômica. Quem foi o seu diretor? Julius Robert Oppenheimer, um físico teórico laureado em 1965 pela medalha Fermi, Enrico Fermi, né, pelas suas contribuições para a ciência, não necessariamente pelo projeto Manhattan, né. É isso. Muito obrigado, boa noite, assistam o filme no dia 20 de julho, em todos os cinemas. Robert Oppenheimer, ou simplesmente Oppenheimer, o pai da bomba atômica, que também, né, posteriormente, ele se intitula, já depressivo, o Senhor Morte. Boa noite, senhores, e boa sorte.